Depois dessa primeira palestra internacional, deste segundo dia do GovTech Summit, agora a pergunta que vem para o palco principal com a próxima palestra tem tudo a ver com o evento. E a pergunta é: como os governos podem tomar decisões eficientes, tomar atitudes inteligentes a partir do uso de dados? E quem vai responder essa pergunta é o próximo palestrante, o Cássio Brandão. Ele é o líder de vendas para o poder público do Google. Acompanhe aí. Cássio Brandão, Head de Negócios Governamentais do Google, atua como líder de vendas para o poder público. Bom dia a todos, bom dia a todas. Congrats, Paola, awesome presentation, incredible pitch, congrats. Obrigado pelo tempo de todo mundo aqui, obrigado pela presença. Sei que não foi uma noite tranquila e uma manhã tranquila para todo mundo para chegar aqui, mas muito legal ver a casa cheia, agradecer o Gabriel, agradecer a família pelo convite, agradecer a Joelma pelo cuidado nos últimos 2 dias aí, super carinhosa, então muito obrigado. Só para tentar ser um pouquinho mais inclusivo aqui, eu sou Cássio Brandão, eu sou um homem branco, estou usando óculos, visto um terno azul, do meu lado direito tem um púlpito, do meu lado esquerdo 2 cadeiras bege, no fundo um telão. Super obrigado pelo tempo de vocês. Eu lidero uma área no Google que a gente chama de negócios governamentais. É uma área que se propõe a dialogar com estados, a dialogar com municípios, a dialogar com o governo federal, para que todas essas entidades possam fazer uma comunicação mais assertiva, para que vocês operem numa lógica de dados mais forte, mais poderosa. Essa é uma jornada que começou há 4 anos e a gente tem construído bastante coisa interessante, bastante coisa divertida. Tem sido uma jornada muito legal e desde ontem poder compartilhar, ver Rafa aqui, conhecer o Rodrigo hoje, falar com o Rafa ontem foi muito legal. Ter a Lise aqui, então, é super bacana estar aqui nesse palco com vocês. Eu vou começar a minha apresentação tentando falar um pouquinho sobre 2 comportamentos, sobre 2 atitudes. A primeira, atitude de mudança. O quanto cada um aqui nessa sala pode ser agente de transformação, pode ser agente de mudança, o quanto o digital transformou nossas vidas nos últimos anos, o quanto ontem a Lise estava contando da avó dela, que manda o áudio 8 para os 8 netos. Isso é uma mudança muito forte, muito interessante do ponto de vista digital, mas perguntar quais escolhas cada um aqui está fazendo quando se a gente de fato leva essa mudança, essa tão falada transformação digital, né, Rafa, para dentro das nossas organizações, para dentro da nossa prefeitura, para dentro da nossa secretaria. A transformação digital, as mudanças já aconteceram tão fortemente na nossa vida, seja na forma como a gente se comunica, como a gente assiste televisão, como a gente se relaciona. Mas será que a gente está, de fato, levando essa transformação e essa mudança para dentro do nosso departamento? Eu acho que essa pode ser uma pergunta importante da gente se fazer. A gente fala tanto e tanto em transformação digital, será que a gente, de fato, está olhando para isso como deveria? Para nós, no Google, de uma maneira super sintética aqui, super simples, em 5 pilares, a gente entende transformação digital dessa maneira. Rafa contou ontem, a pessoa faz 60 anos, já recebe o cartãozinho no WhatsApp dela. Você está sendo mais eficiente, está naturalmente reduzindo custos. Não tem muito segredo. Você vai reduzir custos, você reduz custo em todas as pontas. Você não precisa mais imprimir o cartão, você não precisa fazer mais o processo desse cartão, ter que ser o cidadão precisar ir buscar lá numa secretaria, gastar horas de fila, perder tempo com a sua família, etc. e tal. Isso resulta numa melhoria da qualidade do serviço, numa melhoria da qualidade do bem-estar do cidadão. Isso aproxima o governo com a sociedade e isso conecta. Temos aqui um procurador que pode nos ajudar bastante nisso, num elemento fundamental da administração pública, que é a transparência. Então, isso traz transparência para o processo. Então, a gente fala muito de transformação digital e hoje eu queria só convidar todos vocês aqui nessa reflexão de 2 minutos, se de fato nós estamos fazendo a transformação digital.
Essa é a missão da minha área, essa é a missão do time que eu lidero no Google. Então, a gente diz o tempo todo que a gente quer construir uma jornada de comunicação com as entidades públicas. Por que jornada? Não adianta acreditar que fazer digital é uma corrida de 100 metros. Não é. Ela é uma jornada, ela é uma maratona. A gente precisa ir construindo, a gente precisa ir fazendo. Não vai ser, quem não fez ainda, não vai ser simples, não vai ser na primeira iniciativa que vai dar tudo certo. É uma jornadinha, a gente vai ter que ir correndo, a gente tem que ir se condicionando. Eu, pelo meu peso, mostro claramente que não sou um corredor. Mas os corredores aqui da sala sabem que para correr uma maratona, você precisa se preparar, você vai se machucar um pouquinho no começo. Então, a gente precisa ter um mindset de maratona e não de corrida de 100 metros. A gente trabalha para que a comunicação dessas entidades públicas seja mais eficiente, e a gente pode demonstrar isso através de dados. O Google consegue ser mais eficiente que outras plataformas de mídia, que outros veículos. Isso é parte do nosso DNA, pensar em performance, entregar o melhor. Ontem a Rafa falou aqui bastante de CAC, o melhor ROI, o melhor CPM, o melhor CPA. Isso é fundamental, é parte do nosso DNA. E tem um convite, ontem um dos nossos palestrantes foi o Maneco Hassen, da Secom, conversa super importante sobre acessibilidade, e eu falo bastante com o Maneco isso lá em Brasília. Será que faz sentido, num país continental como o Brasil, emitir uma mensagem única para os 200 milhões de habitantes? Será que faz sentido? A gente está falando de contar a mesma história para o motoboy de São Paulo e para o agricultor de Cachoeira do Sul, de entregar a mesma lógica para o advogado no Amapá e para a empregada doméstica no Recife. Será que faz sentido mesmo isso? Estou contando a mesma história, a mesma régua para todo mundo. E o digital pode ajudar a discutir essa dispersão, a ser mais eficiente. É simples mesmo. E, por fim, e eu vou tentar mostrar alguns dados hoje aqui para vocês, isso vai entregar bastante a idade. Um dos meus primeiros chefes foi o Nizam Guanais, lá em 1999, no IG. E o Nizam tinha uma frase boa que ele falava que a única pessoa que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, da música Feelings. Parar de achar no feeling, mas meu feeling diz que isso, meu feeling diz que aquilo. A gente respeita o feeling de todo mundo, mas vamos olhar para os dados. Vamos pegar os dados, vamos entender o que os dados nos dizem e vamos trabalhar em cima deles. Então, esse é o convite que eu faço. Vou passar rapidamente aqui nosso posicionamento no Brasil. A gente está no país desde 2005. O Google é o Brasil é um dos 5 países mais importantes para o Google no mundo, dentre mais de 60 países que o Google está presente. Isso se reflete numa jornada de investimento e num caminho de investimento que é da ordem de quase 2 bilhões de reais. A gente tem 3 escritórios, vocês estão super convidados a conhecer os nossos escritórios. Eu fico no de São Paulo. A gente tem um dos poucos times de engenharia fora da Califórnia, que é o time do professor Berthier, que fica em Belo Horizonte. A gente tem um espaço, Rafa conhece, que é o Google Campus, que desenvolve o ecossistema de startups. Então, a gente tem muita coisa acontecendo no Brasil e a gente está muito feliz de poder continuar essa conversa, fazendo investimentos importantes. E o nosso último reporte de transparência fala que o Google contribuiu, que o Google ajudou a movimentar mais de 100 bilhões de reais numa cadeia que envolve o criador do YouTube na ponta, envolve agências de publicidade como a Move, envolve ONGs, envolve veículos de imprensa, envolve uma série de parceiros para que a gente possa construir. Eu não vou rezar aqui a missa para os senhores aqui, para os padres que conhecem bem, mas a internet é um grande agente de transformação da sociedade, não tem muita discussão. E aí eu estou usando bastante o Rafa aqui, porque é bom ter amigo na plateia que fica sorrindo e falando, tá legal, tá bacana, continua. Mas o Rafa está fazendo, todo mundo se fez referência ao Rafa nos últimos dias, porque o Rafa, de fato, é uma referência em digitalização, mas é bem comum nas andanças que eu e o meu time, a gente visita o Rafa, a gente vai à Bahia, a gente está aqui em Porto Alegre, a gente está visitando várias prefeituras e vários governos, é bem comum falarem assim, mas a internet não fala com o Brasil real. Mas a internet não chega em todo mundo. Será? Os números não dizem isso. Vamos quebrar o feeling, vamos para os dados. 85% da população brasileira está conectada, ponto. E os dados da região sul são sempre mais acelerados que os dados do resto do Brasil. Isso é super bacana. Essa quebra aqui é pela região, não é especificamente pelo Rio Grande do Sul. Tá?
São 440 milhões de dispositivos digitais hoje no Brasil. Tem mais celular hoje no Brasil, 242 milhões de celulares, do que pessoas. Todo mundo aqui tem um celularzinho no bolso, com maior poder computacional que a Apollo 11, que levou o homem à Lua e que vem transformando a vida de todos nós. E aí, Rodrigo ontem conta um pouquinho da relação do cidadão com os canais digitais. 70% dos brasileiros, no último ano, se relacionaram com um governo digital. Isso não quer dizer que eles saíram felizes e eles obtiveram a resposta que eles queriam, mas eles se relacionaram. Então, você já tem a conversa já está acontecendo. Na região sul, esse número é 10 pontos percentuais maior, ele é de 80%. Classe D e E, 72% quase das classes D e E estão conectadas no Brasil. Eu sou paulista, mas filho de baianos, minha família é de Ilhéus, e eu tenho uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, porque minha mulher é de Cachoeira do Sul, 200 quilômetros daqui, produz um delicioso azeite de oliva lá, e eu vou sempre para a colheita. E todo mundo, o safrista, o motorista, todo mundo está conectado. A zona rural está inteira conectada, não existe essa discussão, está todo mundo conectado. O número hoje, de acordo com os dados do TDI, todos esses dados que eu estou mostrando para vocês são dados públicos, a gente não tem nada de dado interno do Google aqui, então todos vocês podem acessar e depois eu compartilho a apresentação, se vocês quiserem, a qualquer tempo. Estamos falando de 73,5% da zona rural já conectada. Quando a gente leva isso para o mundo, o Google, nas nossas plataformas, 96% da internet passa por uma das nossas plataformas. Então, está fazendo uma busca no Google, está fazendo uma busca no Google. Hoje eu acho que todo mundo veio para cá pelo Waze. Está navegando num site que tem um banner servido por uma das plataformas do Google pela rede de display, está nessa interação, e 127 milhões de brasileiros já assistem conteúdos pelo YouTube. Eu vou explorar um pouquinho daqui, mais alguns slides, a história do YouTube. Tem um exercício que a gente faz, que eu faço com o meu time o tempo inteiro, que é: o que vocês aí estão pensando? Qual que é a pergunta? Qual que é a dor? Quando vocês sentam na cadeira, o que vocês pensam? O que eu queria fazer? E a gente tenta traduzir essa necessidade de vocês, gestores públicos, essa necessidade de vocês que respondem por prefeituras, por secretarias. A gente acredita, e aí espero que a gente tenha acertado um pouquinho, pelo menos uma parte disso, que vocês estão falando assim: como que eu digitalizo o meu governo? Como que eu informo, como que eu mobilizo a população sobre o que eu estou fazendo, sobre os meus serviços, os serviços que eu ofereço e sobre as minhas ações? E eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho a responder uma pergunta como essa, se essa pergunta for importante, se essa pergunta for genuína para vocês. A gente acredita que a busca do Google pode ser muito importante para capturar a intenção da população, para capturar a intenção do cidadão, né? A gente pergunta muitas coisas para o Google, e essas perguntas, se bem organizadas, se bem tratadas, elas podem ajudar e conectam muito com o título dessa. Eu não gosto de palestra, eu prefiro falar aqui como uma lógica de conversa mesmo. A gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando. Tem um livro que é fantástico, que chama Todo Mundo Mente, é o Everybody Lies. Esse livro ele é de um cara que chama Seth Stephens, é um cientista de dados, e esse cara ele faz uma provocação bastante interessante, que ele pergunta: será que quando a gente passa por uma pesquisa de opinião, quando alguém nos entrevista para uma pesquisa na rua, quando a gente está numa conversa mais informal com os nossos amigos, será que a gente fala exatamente o que a gente quer? Será que a gente está dizendo o que a gente quer? Ou será que a gente está construindo vou dizer isso aqui porque isso aqui é mais conveniente? E a gestão pública, e todos nós aqui, a gente se habituou a pega a pesquisa, pega a resposta, pega o que disseram e começa a construir política pública, começa a tomar decisão a partir de uma pesquisa que, de novo, com muito respeito, se tiver algum estatístico, se tiver algum especialista em pesquisa aqui, mas que precisa pelo menos ser discutida. E o Seth faz isso no livro e na carreira dele. O Seth foi um dos estrategistas da segunda campanha do Barack Obama nos Estados Unidos, e o livro é maravilhoso, recomendo muito a leitura. E aí uma pergunta: será que as mulheres no momento ali do pós-parto falam abertamente sobre depressão pós-parto? As buscas do Google mostram esse crescimento no tema.
Será que o homem, machistão e tudo mais, fala abertamente numa pesquisa, numa rodada de conversa, que ele está procurando tratamento para impotência sexual? E essa é a curva de aumento das buscas nos últimos 4 anos. Eu nunca vi ninguém falando assim, pô, me ajuda aí a sonegar imposto. Pô, me diz aí, tem algum caminho aí para eu sonegar imposto? E essa é a tendência de buscas sobre temas relacionados à sonegação de impostos no Brasil. As pessoas estão cheias de dúvidas. A gente tentou organizar um pouquinho essas dúvidas. São 5 grandes blocos das principais dúvidas que acontecem todos os dias no Google no Brasil. O brasileiro está muito preocupado com dúvidas financeiras, muito preocupado com bolso. Tem um tema aqui importantíssimo que compete a todos vocês diretamente, que é de burocracia governamental. Então, a gente está o tempo inteiro perguntando como tira o passaporte, como renova uma carteira de habilitação, aonde é o posto mais próximo, como recebe um auxílio. A gente é apaixonado por iPhones, Galaxy, então a gente tem muita relação com tecnologia. O Dr. Google é muito forte mesmo. Então, e aí isso traz uma responsabilidade enorme para nós, como companhia, responsabilidade grande. A gente tem uma parceria com o Hospital Albert Einstein no Brasil inteiro. Todas as buscas por saúde levam a um conteúdo curado pelo Hospital Albert Einstein, mas esse é um comportamento muito forte. E aquela checadinha antes de disparar o e-mail, se a exceção é com C cedilha mesmo, várias dúvidas de português. Então, e aí, quando a gente faz essa leitura aqui, quando a gente olha um pouquinho para esses dados, vocês, gestores públicos, quais deles competem a vocês? Acho que a gente pode dizer que, talvez, tirando as dúvidas tecnológicas, todos. Estamos falando de temas que são muito relevantes e muito conectados com o dia a dia de todos vocês. A gente produziu exclusivamente aqui para o encontro com vocês as principais dúvidas dos gaúchos, nesse olhar já naturalmente de âmbito governamental. Mais da metade das buscas no Rio Grande do Sul estão relacionadas à saúde, seguidas por emprego, turismo, educação e agronegócio. Mas vamos um pouquinho mais a fundo aqui. Tem alguém de Nova Petrópolis aqui? Boa. E aí começa a informação, o dado está ali, a gente começa a trabalhar numa lógica de produzir um insight, de cruzar esses dados e de enriquecer essa base, para que a gente possa evoluir nessa jornada. Em Nova Petrópolis, se pesquisa 3 vezes mais sobre educação do que a média do Rio Grande do Sul. Por quê? A gente precisa entender isso. Seria muito interessante que o prefeito de Nova Petrópolis, que a Secretaria de Educação, que todo mundo entrasse e começasse a olhar mais para esse dado. Tem alguma coisa aí. Pode ser uma questão extremamente positiva, porque é um povo mais ávido por educação. Pode ser algum gap que está acontecendo lá. Pode ter 1 milhão de cenários aqui que o fato desse dado existir pode ajudar fortemente, de novo, na construção de uma política pública. Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo esse dado. Quando a gente vai para Gravataí, a população de Gravataí procura 35% mais por emprego do que a média do Estado. Quando a gente vem aqui, volta aqui para Porto Alegre, há em Porto Alegre 20% mais buscas por saúde, que já é o tema que lidera, do que na média do Estado inteiro. Então, o que está acontecendo? E aí, aqui são 3 fotografias rápidas, 3 snapshotzinhos aqui, só para a gente começar a conversa, só para a gente entender. E é aí que a brincadeira começa a ficar legal. Quando a gente pega esses dados, quando a gente coloca a base externa, quando a gente começa a discutir, quando a gente vai a fundo. O dado pelo dado não tem muito valor, mas há muito a ser construído aqui. Algumas coisas a gente já vem construindo de maneira bastante assertiva, eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Esse é um caso do governo de São Paulo, a gente está trabalhando agora com o governo de São Paulo para evitar que isso aconteça no próximo ano. Vejam, o primeiro caso de sarampo acontece em junho, no comecinho de junho. Desculpa, a primeira busca por sarampo o crescimento das buscas começam no comecinho de junho. Os casos de sarampo lá entre junho e julho. Você tem o pico, mas a campanha de comunicação, a campanha para informar que tem vacina nos postos, na televisão, acontece no final de setembro, quase em outubro. Não. Tão simples quanto. Não.
Será que precisava mesmo produzir um super filme de 30 com a... Começa uma comunicação direta ali, responde na ponta, diz que tem vacina no posto, organiza isso. A gente está falando de... E aí, esse caso ainda é emblemático, porque no final das contas sobraram vacinas de sarampo nos postos que tiveram que ser ensinadas. A gente está falando não só de comunicação, mas a gente está falando de uma gestão do poder público que ela pode ser muito eficiente e muito poderosa. A gente vem trabalhando, esse caso aqui a gente tem bastante orgulho também, é super inovador, por assim dizer. A gente vem trabalhando com o MEC, a gente cruzou toda a grade do ensino médio com as perguntas que são feitas ao Google, e a gente tem feito essa correlação, a gente tem conseguido cruzar isso e antecipar as notas do Enem por estado, e a gente consegue ir até a granularidade de cidade. Então, quanto maiores as dúvidas de matemática naquela região, a gente cruza isso depois com a nota do Enem e percebe que as notas de matemática naquela região onde teve mais interesse, elas foram mais baixas. Então, o Estado, as secretarias de educação podem trabalhar ativamente para o próximo ciclo e pode construir. A gente tem tentado levar essa agenda para as secretarias e, essencialmente, a gente construiu isso com o MEC. Esse é um outro caso interessante, onde a gente olhou e a gente mapeou mais de 50 países pelo mundo, o interesse de países por turismo, turismo no Brasil, e a gente começou a cruzar isso com o número de visitantes que de fato visitam o Brasil. Então a gente pega o interesse e pega a resposta na ponta, o número de entradas de estrangeiros no Brasil. E aí esse gráfico basicamente mostra que Portugal, Reino Unido e Itália, a Embratur tem que comunicar mais, tem que fazer feira, tem que fazer evento, porque os portugueses e os italianos, eles estão loucos para vir para o Brasil, eles estão pesquisando muito, mas não estão efetivamente vindo para o Brasil. Mas mostra que, por exemplo, Uruguai e Paraguai têm altíssima participação de visitas no Brasil. Vamos balancear isso, vamos pensar na estratégia de comunicação com uma lógica aqui clara de intenção. A gente está falando de intenção, essas pessoas estão demonstrando a intenção de visitar o país. Então, a gente vai enriquecendo e é isso que faz a brincadeira acontecer. Eu tive essa correlação, ela é muito importante. Depois a gente, hoje ao longo do dia, a gente posso falar depois no privado aí com cada um de vocês, e a gente pode fazer umas brincadeiras com o meu laptop ali, mostrando como essas correlações acontecem, cruzando dados hoje, por exemplo, do boletim epidemiológico do SUS da tua cidade com as buscas de determinada doença na tua cidade. Tem casos que a relação ela é perfeita. Então a gente estava conversando hoje cedo, choveu hoje. Se a gente cruza essa informação daqui a alguns dias, você vai ter... Aqui no Rio Grande do Sul não tem tanta incidência de dengue, né? Mas, por exemplo, em São Paulo tem bastante. Você pega a chuva, dali, você vai contando, dali uns dias não vai ter jeito. Vai começar a ter dengue. Então, como que você cruza? Como que você faz como que você empodera a Secretaria de Saúde a trabalhar e operar nisso? Eu tive o privilégio de liderar no ano passado o projeto de eleições dentro do Google. Acho que vários de vocês ouviram o Digita lá no Google, né? Muita gente, vários candidatos falaram isso durante as eleições do ano passado. O que você faz quando tem uma dúvida? Checa no Google, né? Vai lá, dá um Google no meu nome. Vou pedir para todo mundo entrar no Google. Quero só pedir para você dar um Google. Comentou, dá um Google aí, pessoal. Se a gente procurar no Google... Quem for ao Google... Em tempos de Google. Depois dá um Google. Por favor, entra no Google. Poder checar no Google, der um Google. Entra no Google, dá um Google aí. Poder entrar no Google. Google. Dá um Google. 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 Dá um Google. No Google. Dá um Google aí, pessoal. Eu adoro Ciro Gomes. Em tempos de Google... E o projeto de eleições foi um projeto incrível, de novo, tenho um super orgulho, com um baita time, não fiz nada, foi todo o time que trabalhou nisso. Mas a gente conseguiu mostrar para os candidatos pelo Brasil inteiro a importância das plataformas digitais e o quanto a comunicação pode ser empoderada, pode ser mais poderosa, né? A gente teve 34% do investimento publicitário em comunicação do fundo eleitoral foi para as plataformas do Google, foi no YouTube, aconteceu na busca do Google, aconteceu na rede de display. Mas quando a gente traz isso para a conversa governamental, esse número sai de 34 para 4. Hoje, o investimento governamental em plataformas Google, Brasil inteiro, é da ordem de 4%.
A gente tem países, por exemplo, como Portugal, que esse número já é 70, e aí a média global é 27. Então, ainda há muito a ser feito, e aí fica um super convite para que a gente possa bater essa bola, conversar mais, tanto eu como o meu time. O segundo ponto aqui da conversa, e aí quebrando, falei um pouquinho de search, queria falar um pouquinho e rapidamente de YouTube. Se o search é importante para capturar a intenção da população, o YouTube é importante para mover a opinião pública. O YouTube ele é importante para dar esse tiro mais forte de canhão, para colocar esse vídeo e para que as pessoas possam conversar sobre aquele assunto que você quer omitir, de fato, para mover a opinião pública. Eu conto sempre uma história de um menino que eu conheci, que eu estava no Google, e estava rolando um evento de criadores, e aí eu me apresentei, a gente começou a conversar, e ele falou, eu produzo um canal sobre solda. Falei, pô, interessante, solda? Ele falou, cara, eu sou o maior influencer de solda do Brasil. Falei, animal. E ele falou, eu vou 4 vezes para a Alemanha, com tudo pago. As maiores empresas de solda ficam em Frankfurt, esses caras me levam, cara, me mostram todos os produtos, eu faço review de todos os produtos, esses caras fazem um investimento pesado em mim, pô, cara, eu sou referência no tema. Aí eu saí falando, cara, moleque da solda, né? E aí, pensando nisso, isso é muito poderoso, porque daria para ter um programa na TV de solda? Não. Uma revista de solda? Não. Mas faz todo sentido um canal super especialista para falar com quem está interessado em solda. Isso é genial para a audiência que está interessada, porque tem um monte de gente, talvez tenha gente interessada aqui em solda, não sei, deve ter. Para o criador é fantástico, porque ele está indo a Frankfurt, está ganhando dinheiro. Para a marca é maravilhoso, porque a marca está fazendo uma comunicação com quem de fato vai comprar o produto dela. É próximo de zero essa dispersão. Então, o YouTube possibilita isso. A gente tem um momento de criar canais de solda. A gente tem momentos onde a gente pode criar essa relação. O governo não precisa falar mais com todo mundo, o governo pode falar com uma pessoa. Isso é fundamental, isso é parte importante desse cidadão empoderado, e a gente fala mais. Super rapidinho aqui, o YouTube está presente na vida de quase todos nós, são 127 milhões de brasileiros que acessam o YouTube todos os meses. A gente tem 70 milhões de brasileiros acessando o YouTube numa televisão. Se a gente sair aqui e for a qualquer varejista e comprar a televisão mais baratinha lá, mais simples, ela já vai vir com um controlezinho e já vai ter o YouTube conectado. Hoje o número de brasileiros que assistem numa tela de TV já é de 70 milhões. Traz um impacto econômico e cultural gigantesco. Todo videozinho que a gente assiste, que tem uma publicidade ali, o criador está sendo remunerado por isso, então isso é super importante, parte do dinheiro fica com o Google, mas parte do dinheiro vai para o criador, isso é super importante para que esse criador se capacite, seja bem remunerado e a roda gire e todo o ecossistema aconteça. 13%, nos últimos 3 anos, o crescimento do consumo do YouTube foi de 13% versus um decréscimo de televisão de 22%. Essa curva aqui, obviamente que a gente tem o efeito pandemia ali, mas a linha vermelha é o tempo dedicado ao YouTube versus o tempo dedicado à televisão. E a gente está falando de mais de 6 horas de consumo por semana de cada brasileiro no YouTube. Hoje, se o governo do Rio Grande do Sul quiser fazer uma campanha para falar com todos os gaúchos, em 24 horas, 33% do estado do Rio Grande do Sul vai ser coberto com frequência 3. Então, hoje, basicamente, a gente dá um play numa campanha e daqui a 24 horas, 1/3 do estado já recebeu 3 vezes essa mensagem já pôde ser construída. E tem várias formas de construir conteúdo, de construir conteúdo para o YouTube. Eu vou pular esses slides super rápido aqui pelo tempo, para respeitar o tempo de todo mundo, mas, basicamente, aí tem um exemplo aqui do Boris Johnson, que é super bacana, que é um case incrível, de formas como o Boris Johnson vai interagindo com a sua audiência ao longo de uma semana. Tem uma comunicação oficial, mas ele também fica respondendo, todo dia ele ficava respondendo as perguntas que eram feitas para ele no Twitter, no campo de busca do YouTube. Ele também entra alguma coisa que está bombando na internet, numa tendência. Ele faz uma entrevista super despojada de bastidores. Ele entra numa brincadeira de paródia.
Então, não é só fazer aquele filme bonito de 30, o filme lindão, e beleza, e terminou o nosso trabalho de comunicação. O trabalho de comunicação precisa ir muito além disso. Então, para fechar aqui a conversa, eu acho que existe a oportunidade de mover a opinião pública através do YouTube e de capturar a intenção através da busca do Google. A gente acredita fortemente que essas duas plataformas podem ajudar nesse processo de transformação digital de governos numa comunicação mais empoderada, numa comunicação mais estratégica, numa comunicação mais eficiente. Ontem, e, Rafa, esse meu slide estava pronto antes de você falar, tá? Para não dizer que eu te copiei de ontem para hoje. A gente tem uma oportunidade sem igual de repensar a comunicação e de ter esse olhar do cidadão no centro de tudo. O que o Rafa conta para a gente ontem, na palestra dele, é isso. O cidadão está no centro de tudo, ponto. A gente precisa partir da lógica do cidadão. A comunicação não deve ser feita do governo para muitos, deve ser feita do governo para esse cidadão. E esse cidadão que tem que definir tudo o que vai acontecer dali para frente. Tem uma oportunidade sem igual. Eu sou mestrando da Fundação Getúlio Vargas, onde a gente teve o professor aqui, e a gente fala tanto em construção de política pública. Dá para construir política pública olhando para a busca do Google. Dá para construir política pública olhando mais profundamente para as discussões do Twitter. Precisa ter esse olhar. E esse olhar parte da lógica do cidadão no centro de tudo. Se a gente não tiver o olhar de que é o cidadão no centro de tudo, a gente tem uma possibilidade enorme de não conseguir evoluir bem na tão falada transformação digital. É isso. Transformação digital. Se fala muito e a gente precisa executar mais. E aí, para fechar a minha conversa aqui com vocês hoje, agradecendo de novo o tempo de todos vocês, de cada um de vocês nessa manhã difícil de trânsito e de chuva. Eu comecei lá atrás falando de mudanças, eu comecei lá atrás falando de escolhas, e a gente precisa reforçar que a transformação digital vai se dar através de mudanças e através de escolhas. Sou apaixonado por futebol, e esse carinha aqui, vai Corinthians, esse carinha aqui é meu filho, é o Martim, de 4 anos. E ele curtiu a Copa do Mundo, a gente curtiu a Copa do Mundo de um jeito absurdo, assim, álbum de figurinhas, a gente curtiu um monte, assim. E ele, como todos vocês, na hora que o Marquinhos chuta aquela bola na trave, ficou desolado, assim, ficou muito triste, muito triste. Falou, putz, papai, e agora? Acabou, né? Falei, acabou, filho. Parte da vida, mais uma Copa do Mundo que a gente não vai adiante. Falou, tá, mas e aí, papai? E agora, meu? Acabou a Copa do Mundo? Eu falei, filho, pode fazer uma mudança do Brasil para outro time, cara. Assim, essa escolha que você vai tomar. Ele falou, tá, mas quem são os times? Eu falei, tem a Croácia. Ele falou, não, a Croácia eliminou a gente, né? Não dá. Aí tem Marrocos. Ele falou, pô, legal esse som de Marrocos. Tem a França e tem a Argentina. Ele, a Argentina do Messi? Eu falei, cara, a Argentina do Messi. E ele fez a melhor escolha possível, a escolha mais certa, ele mudou rápido, e a escolha transformou ele num campeão do mundo também. Porque naquelas 2 semanas ele pôde ser campeão do mundo, ele pôde viver a experiência. Então a gente vai ter que fazer mudança, a gente vai ter que fazer escolha. Se a gente não mudar, se a gente não fizer a escolha, no caso dele, ele teria perdido mais 10 dias de uma emocionante Copa do Mundo. Então, espero que os 2 meninos que estão aqui no meu colo, meus 2 filhos gêmeos de 40 dias, que eu estou morrendo de saudade de abraçar, possam fazer mudanças e tomar escolhas acertadas quanto às escolhas que o Martim fez nessa Copa do Mundo, que todos nós aqui nessa sala possamos fazer as melhores escolhas e promover a mudança que ela é tão importante. Só espero que fique no âmbito da seleção brasileira e não envolvendo o nosso Coringão. Obrigado, super obrigado.